E galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Semana passada nós estávamos falando sobre a chegada da família real no Brasil, né? Então a aula foi sobre isso. Eu comentei com vocês sobre o bloqueio continental que Napoleão Bonaparte fez e que Portugal acaba não obedecendo esse bloqueio continental até porque ele tinha uma relação comercial e de dívida com a Inglaterra e ele acaba não obedecendo esse bloqueio continental. Diante desse não obedecimento do bloqueio continental, só teve uma alternativa: a família real fugir, porque as tropas francesas resolveram invadir Portugal. As tropas francesas lideradas por um general chamado Junot, né? Junot, não esquecendo. Então, e a família real fugindo, ela veio para cá e algumas alterações muito importantes são feitas no Brasil nesse período. E aqui eu começo o quadro exatamente lembrando do que eu disse ano passado. Eu falei da abertura dos portos às nações amigas, agora que a família real está aqui, a gente pode manter relação comercial com qualquer país, desde que esse país seja considerado um país amigo, seja considerado um país que tem uma boa relação com Portugal. Claro que nesse momento França nem pensar, Espanha nem pensar, porque são considerados inimigos, até porque quem governa a França é Napoleão Bonaparte e quem governa a Espanha é o irmão de Napoleão, né? Essa abertura dos portos às nações amigas, ela mostra o fim do pacto colonial e assim é o processo de emancipação econômica do Brasil, ok? Tratado de 1810, que eu falei com vocês no ano passado, são dois tratados, aliança e amizade e aliança, comércio e navegação, em que esses dois tratados, o de comércio e navegação, ele fala das taxas alfandegárias que os países vão pagar. Então ficou estipulado que qualquer país, para entrar com produto no Brasil, pagaria uma taxa de 24%, a Inglaterra pagaria uma taxa de 15% e Portugal uma taxa de 16%. A gente percebe nesses tratados de 1810, esse inclusive de comércio e navegação, em que a Inglaterra vai ter um favorecimento muito grande nas alfândegas brasileiras, o que vai encher, na verdade, o nosso país de produtos ingleses. Tudo que vocês podem imaginar vinha da Inglaterra, tudo que vocês podem imaginar. Então, as portas estavam abertas para as nações amigas, mas no caso a Inglaterra, ela tinha um favorecimento porque a quantidade de imposto que ela pagava para entrar no nosso país é uma quantidade bem pequena, 15% era bem pequeno, tá? Comparado aos outros países. E comentei com vocês também das criações joaninas. Eu falei para vocês exatamente da modificação de que vai acontecer no Brasil, de várias instituições públicas que vão ser criadas, como o Banco do Brasil, Casa da Moeda, Casa da Pólvora, Jardim Botânico, Imprensa Régia, Biblioteca Nacional, Teatro Nacional. Essas instituições que o Dom João criou, elas têm duas finalidades. Uma primeira finalidade que a gente vê é que ele trouxe 15 mil pessoas com ele e ele vai ter que dar emprego para essas 15 mil pessoas. Então, ou seja, ele vai criar um funcionalismo público ali descarado, que na verdade vai favorecer todos os portugueses que vieram para o Brasil junto com ele nessas embarcações, nessa viagem, né? Essas 10 mil pessoas, essas 15 mil pessoas, elas são super favorecidas pela família real diante dessa situação, tá? Uma outra coisa que a gente vê nas criações janinas, um outro motivo, é a ideia de transformar o Brasil num ambiente que fosse interessante para que esses europeus vivessem, né? Um país que desse um certo conforto para que essa família real, essas 10 mil pessoas, essas 15 mil pessoas, vivessem aqui com uma certa tranquilidade. Então, por isso que muitas dessas instituições também são criadas, tá? Nesse período que a família real está aqui, muita coisa vai acontecer, até porque vai ser muito tempo. A família real ela chega aqui em 1808 e a gente vai ver que a família real só vai sair daqui em 1820, né? A família real, que eu digo a família real como um todo, tá? Dom João, Carlos Joaquina, só vão sair daqui em 1820. E nesse período que a gente está falando, que daí a gente está falando de 12 anos, né? Muita coisa vai ser feita, muita coisa vai ser criada. A gente percebe, na verdade, uma dependência de Portugal em relação à Inglaterra. O Dom João vive consultando pessoas inglesas, né, que vêm para cá, que estão aqui, inclusive amando da coroa britânica, para poder perguntar alguma coisa, o que eu faço, o que eu devo fazer. Então você não tem uma autonomia, né? O Dom João não era um cara muito autônomo e era um estadista que na verdade ele só reproduzia os desejos da Inglaterra. Ele não era um cara com muita astúcia, que enxergava as coisas, que enxergava alguns processos políticos. Ele não tem muito isso. Então ele é conduzido, ele é induzido, principalmente pela Inglaterra, para tudo que ela quiser, né? Tudo que a Inglaterra deseja, ele vai acabar obedecendo e fazendo aqui no Brasil, tá? Nessa época, quando a família real veio para o Brasil, o
Dom João vai anexar 2 territórios ao Brasil que a gente já comentou em aula passada. Um é a Guiana Francesa, né, lá em cima, e o outro lá em cima no norte, né, mais para norte. E o outro é a província Esplatina, que é onde hoje é o Uruguai. Mas por que ele vai anexar esses 2 territórios, Guiana Francesa e província Esplatina? 2 territórios completamente assim, nada a ver com o Brasil, né? No caso, a Guiana Francesa era para bater de frente com Napoleão Bonaparte, era para mostrar assim, tá vendo, Napoleão, você me fez ir para o Brasil, você me fez, no caso Dom João, você me fez sair de Portugal e vir para cá, então eu vou anexar a província Esplatina, é como se fosse uma desforra. E no caso, a Guiana Francesa, e no caso da província Esplatina, aquela região é um ponto muito estratégico. Você consegue entrar com mercadorias e sair com mercadorias ali, principalmente para a região centro-oeste. Então, anexar a província Esplatina, além de, na verdade, ser uma questão que eles falavam, né, que a própria Carlota Joaquina falava que era um pouco da herança que ela tinha em relação à Espanha, além de ser essa questão que ela menciona de herança, é um ponto estratégico, né? A província Esplatina é ali onde deságua o Rio da Prata e aquele rio ele te leva até a região centro-oeste do Brasil. É uma área extremamente importante, né? Então ele vai anexar esses 2 territórios. É importante dizer para vocês que quando Napoleão Bonaparte ele perde a guerra lá na Europa, ele foi combatido e abatido na Batalha de Waterloo, que ele perde, depois ele vai ser exilado na ilha de Santa Helena. Quando Napoleão Bonaparte é exilado e é retirado, não tem um porquê, na verdade, Dom João continuar com posse desse território chamado Guiana Francesa. Então, logo que a França ela vai e coloca o rei absoluto no poder novamente, né, porque o Napoleão saiu, e aí os franceses colocam no poder o Luís XVIII, o Dom João vai e devolve para a França esse território que é a Guiana Francesa. Então, a Guiana Francesa, a gente dominou a Guiana Francesa, mas foi uma dominação muito efêmera, ela foi muito rápida, a gente entregou e devolveu porque a gente não tinha interesse naquela área. Já a província Esplatina, a gente vai ficar com ela até estourar uma guerra e eles se tornarem independentes da gente e virarem República Oriental do Uruguai. Então, ou seja, esse território aqui, ele vai ser devolvido a hora que Napoleão Bonaparte vai cair na França. Esse território aqui, que é a província Esplatina, que é aquela parte ali onde hoje é o Uruguai, essa demora para ser devolvida. Se eu fosse fazer um mapinha xixolando aqui do Brasil, que é uma coxinha que eu adoro desenhar, né, em termos de mapa do Brasil, se eu fosse fazer um mapa de coxinha aqui, então aqui, ó, a Guiana Francesa está aqui, belezinha, e a província Esplatina está essa área aqui, tá joia? Muito bem, só para quem tem um pouquinho de dificuldade aí com o mapa e com a localização. Em 1815, antes até de Napoleão cair, antes até de acontecer a Batalha de Waterloo e ser devolvida a Guiana Francesa e tudo mais, o Brasil, o Dom João acaba elevando o Brasil a uma categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve. Hoje é Algarve, na época é Algarve, tá? Tem o S no passado. Então, elevação do Brasil, o que é isso, elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarve? É como se, nesse momento, a gente deixasse efetivamente de ser um território, colônia de Portugal, e passássemos a ser uma extensão de Portugal, não independente, mas uma extensão de Portugal, é o Reino Unido. Ele não é mais aquela submissão, aquela coisa assim, você é colônia. Então, nós aqui no Brasil, nós temos 2 primeiros passos de independência. Nós temos 2 primeiros passos de emancipação. O primeiro passo de emancipação é uma emancipação econômica, que é quando acontece aquela abertura dos portos às Nações Unidas. Quando acontece a abertura dos portos às Nações Unidas, é como se a gente falasse assim economicamente, cara, o pacto colonial caiu e a gente está rumo ao fim de ser colônia. Então, a abertura dos portos, ela representa uma emancipação econômica, ok? Já essa elevação do Brasil, Reino Unido de Portugal e Algarve, é o primeiro passo para a nossa independência política. Mudando de pato para ganso, mas falando a mesma coisa, como é que você pode entender isso? Quando a gente nasce, cresce na família e tal, qual é o nosso primeiro passo para a nossa independência? Vamos falar assim, é você fazer a faculdade, cursar a faculdade, é se formar. E aí, a hora que você se forma, tipo assim, você está elevado a uma outra categoria. Quando é que você vai se tornar independente efetivamente? A partir do momento que você vai arrumar o seu emprego, você vai ter a sua casa, você vai cuidar da sua vida, você vai se sustentar, você vai ser autônomo, você vai ser independente no sentido assim,
eu não preciso pedir dinheiro mais meu pai e minha mãe, pelo contrário, se eles precisarem eu vou ajudar. Essa emancipação financeira. Então, assim, essa emancipação financeira que você vai ter e que você vai se tornar independente, você vai ter seu próprio canto e você vai ter a sua vida sem precisar pedir dinheiro para alguém, isso demora um pouco, mas ela tem um primeiro passo. E o primeiro passo é assim: acabei a faculdade, ou então arrumei um emprego, já estou ganhando um dinheirinho, daqui a pouquinho eu não preciso mais pedir dinheiro. Então, o que eu estou falando? Estou falando a mesma coisa. O Brasil, quando ele vai ficar independente, que é 1822, ele tem uma coisa que acontece antes que vai facilitar esse processo lá na frente. E essas coisas que facilitaram o processo lá na frente são, no caso, a abertura dos portos e a ligação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarve, tá joia? Então, esses dois fatores são fatores, na verdade, que você começa a perceber uma mudança muito grande no Brasil nesse século XIX, nesse início do século XIX. Aí, geralmente, quando eu estou falando sobre isso, e a gente comentou ao passado, né, que nesse momento, por exemplo, Dom João deixou a gente ter indústria se a gente quisesse, mas a gente não conseguia ter exatamente porque a gente não conseguia concorrer com os produtos ingleses. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, além disso tudo que a gente está falando, eu quero que vocês entendam o que o Brasil tem economicamente. Porque o aluno falou assim: Marta, a gente está ainda retirando ouro? Muito pouco. O ouro é século XVIII, a grande estação de ouro é no século XVIII, e no século XIX você já não tem mais uma economia baseada na mineração. A base da economia brasileira no século XIX não é a mineração. Quando a família real vem para cá, a família real tem hábitos de beber café. O café é uma planta do Oriente e que os europeus entraram em contato lá desde a época das grandes navegações, e que o hábito de beber café na Europa, ele se espalhou e ele foi muito, ele foi difundido nesse período do século XVI, XVII e XVIII. Então a família real já tinha esse hábito de beber café, como os europeus também, e eles trazem para cá junto com eles, né? Existem várias histórias de como que chegaram, mas na verdade não foram eles que trouxeram, mas chega na mesma época no Brasil os primeiros pés de café. Então, vamos pensar que início do século XIX, eu tenho um momento muito assim, eu tenho várias coisas sendo produzidas, mas eu não tenho uma economia forte ainda no início do século XIX. Então, assim, 1810, 1820, eu não posso falar, caraca, a gente produzia muito isso. Eu não posso falar isso exatamente porque eu tinha uma diversificação de produção. Eu tinha produção de algodão, eu tinha produção de algodão no Nordeste. Que eu não vou falar disso hoje. Eu tinha produção de algodão no Nordeste, eu tinha mandioca, eu tinha o fumo, eu tinha cana-de-açúcar, tinha uma mineração assim, a trancos e barrancos. Então, no início desse século no início do século XIX, você não vai ter uma economia que você fala, nossa senhora, a gente bombava, mas já tem uma introdução do café, que isso vai se solidificar, isso vai ficar mais forte conforme o século XIX vai passando o tempo. Então, assim, vamos pensar aqui junto comigo. Vamos lá, século XVI, uma parte do século XVII, cana-de-açúcar. Né? Século XVI, eu estou falando de 1530 para frente, até 1650 tem a base da cana-de-açúcar fortemente, tá? Aí a gente viu que a gente expulsou os holandeses, a gente teve uma produção de açúcar um pouco de decadência e tudo mais. E aí no século XVIII eu já tenho o quê? A extração aurífera, século XVIII, a extração aurífera. Então pensa em termos de século para ficar fácil para vocês. Século XVI, um pedacinho de 17, eu tenho a cana. E depois o ouro. Marta, mas como é que eu vou lembrar que século XVI e XVII é a cana? Cara, tu vai lembrar que século XVIII é século do ouro. Tu vai lembrar que século XVIII é século do ouro. Você lembrou que século XVIII é século do ouro? Antes do século XVIII você vai falar de cana. E depois do século XVIII, aí sim você pode pensar em outra coisa, que nós vamos pensar em café, mas esse café eu vou dizer para vocês, é uma coisa assim, fortemente, 1840, 1850, mas não que não tenha café em 1820, 1830, tem, mas é uma coisa que é um processo ainda devagar, não é assim uma grande economia o café em 1820. Só para orientar vocês em termos de produção econômica, como é que está o Brasil nesse período que a família real está aqui, tá bom? Bom, então, Napoleão Bonaparte perde a guerra lá e foi exilado na ilha de Santa Helena, e quem sobe a poder para governar a França é um rei chamado Luís XVIII. Muito louco isso, quando a gente começa a estudar a Revolução Francesa, depois a gente começa a estudar Napoleão Bonaparte, e a gente descobre que todo o processo revolucionário,
aquele período do terror, com um monte de gente da guilhotina, que as pessoas que eram consideradas antirrevolucionárias e tal. Aí Napoleão sobe ao poder, Napoleão a gente considera uma continuidade da Revolução Francesa, até porque a Revolução Francesa é uma revolução feita pela burguesia, e Napoleão Bonaparte, naquele Código Civil Napoleônico, ele vai favorecer a burguesia pra caramba. Então ele é uma representação da burguesia, né? Só que daí, a hora que Napoleão é retirado do poder, em 1815, os inimigos de Napoleão, a Áustria, a Prússia, a Rússia, a Inglaterra, né, eles se reúnem e colocam para governar a França de novo um rei absoluto. Às vezes os alunos estão estudando isso e falam assim, cara, não adiantou nada a Revolução Francesa. Adiantou sim. A gente não pode acreditar que qualquer tipo de esforço que você faça e que lá no final das contas, e que não deu certo, que aquilo não valeu a pena. Claro que valeu a pena. Enquanto aquilo estava acontecendo, enquanto aquilo estava sendo de verdade, aquilo valeu a pena. Depois lá na frente, deu certo, não deu, bom, enfim, mas lá na frente. Então a gente não pode falar, não vai dar certo, vai fazer que vai dar certo, que é assim que a gente tem que pensar, entendeu? Nem tudo que a gente pensa, não vai dar certo, é que não deu certo, é que você fala assim, isso é descartável. Pelo contrário, às vezes não dá certo é muito mais aproveitável do que aquilo que dá certo, por incrível que pareça. A gente aprende muito mais com os tombos do que com os acertos, né? Eu aprendi isso muito na escola, porque todas as vezes que eu errava alguma questão na prova e eu olhava e dizia, gente, como é que eu errei nisso? Eu ia lá, perguntava para o professor, eu queria saber por que eu tinha errado. A gente fica meio indignado com o erro da gente. E essa indignação com os erros e essa coisa de falar assim, não posso errar de novo nesse sentido, nesse tipo de questão, te faz, na verdade, enxergar a questão. Quando você acerta, raramente você vai olhar e reavaliar o porquê que você acertou. A gente não faz uma reavaliação dos acertos, a gente sempre reavalia os erros. Então, por isso que dentro do processo histórico também a gente percebe isso, que os erros, ou na verdade aquilo que não foi tão para frente, às vezes ele tem uma consequência muito mais estudada pela história do que necessariamente o acerto, tá? Então, falando sobre isso, Napoleão Bonaparte foi retirado do poder e foi colocado no poder na França um rei absoluto chamado Luís XVIII. Só que o Luís XVIII, o reizinho absoluto que se achava o ovo da marmita, né? Ele não queria os empregados de Napoleão trabalhando para ele, achava assim um insulto os maravilhosos empregados de Napoleão trabalharem para ele. Tipo assim, credo, isso daí é empregado de Napoleão. E que tipo de empregado que eu estou falando? Gente, eu estou falando de diversos tipos de empregado. Eu não estou falando assim, o copeiro, o cozinheiro, não estou falando só isso, não estou falando pessoas de muita proximidade com Napoleão Bonaparte. Claro que o copeiro, o cozinheiro, o roupeiro tinha uma super proximidade, mas eu estou falando também de empregados que tinham uma formação acadêmica, né? Então tinha pintores, escultores, entalhadores, arquitetos e que trabalhavam, na verdade, na construção de vários prédios, de várias construções na França e que ficaram para a posteridade e tal. Esses caras, esses pintores, entalhadores, arquitetos e tudo mais, eles são seus empregados. O Luís XVIII não quer saber deles. O Luís XVIII achava assim, cara, esses caras são os babacas, eles trabalhavam para Napoleão, eu não aceito eles. E esses empregados, esses funcionários, como eles ficam desempregados, o mundo inteiro ficou sabendo que eles estavam desempregados, né? E o Dom João aqui no Brasil ficou sabendo que esses caras são desempregados, então ele teve uma ideia ótima. Ele resolveu trazer esses caras para cá, para que esses caras retratassem o momento dele no Brasil, para que esses caras, vamos dizer assim, transformassem a presença dele aqui no Brasil numa coisa mais glamurosa, né? Porque é corte, que é um glamour e tal. E aí ele traz esses caras para cá. Então vai ter um navio repleto, na verdade, dessas pessoas ilustres, desses competentes artistas franceses, e que eles vêm para cá exatamente para trabalhar para Dom João, para dar um glamour todo para a família real que cá está. E aí vem vários caras. E nesse momento, então, essa missão francesa, que esse grupo que vem para cá, esse grupo começa a trabalhar exatamente para dar um glamour muito grande para essa família real que está aqui no Brasil, que se alojou aqui no Brasil já fazia em torno de 8 anos, 1817, coloquei aqui em 1817, já estão aqui há 9 anos, né? 9 anos, quase 10 anos. Então essa missão francesa vem para cá, só que aqui na missão francesa eu coloquei esse nome Jean-Baptiste Debré. O
Debré é um pintor que vem para cá nessa época, que vai fazer muitos desenhos, muitas pinturas a respeito do cotidiano do Brasil. O Debré, ele tem uma contribuição incrível para a história, porque a gente olha as pinturas do Debré e a gente consegue entender muito o que se passava nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas daqui do Vale do Paraíba, nas ruas não, né? Nos lugares aqui no Vale do Paraíba, porque ele faz uma viagem aqui pelo Vale do Paraíba também. E o Debré, ele é muito importante para a nossa história, e ele é muito importante para a gente, ele é uma testemunha ocular. E essa testemunha ocular, ela reproduz para a gente o que ela vê através das suas pinturas, e a gente consegue ver esse cotidiano, mas não o cotidiano de uma elite branca, não esse cotidiano de uma nobreza, dessas pessoas que ganhavam cargos de nobreza aqui no Brasil, que Dom João distribuía cargos de nobreza para um monte de gente e tal. Não, ele vai, na verdade, retratar o cotidiano do negro, o cotidiano da negra, o cotidiano do camponês, o cotidiano do artesão, o cotidiano das casas. Ele vai retratar um cotidiano de uma classe social de baixa renda, ou na verdade de escravos, e isso vai fazer com que a gente tenha e consiga ter um olhar para como aquilo funcionava naquela época. Então, por isso que o Debré é importante. Além, obviamente, que daqui a pouquinho a gente vai falar dele, porque ele vai pintar a primeira bandeira brasileira, vai ser ele que vai pintar. Então, assim, o desenho da primeira bandeira brasileira, a escolha das cores da bandeira e tudo mais, vai ser o Debré que vai fazer. Então, por isso que eu acabei citando ele como um dos caras que veio na missão francesa e que vai dar esse glamour todo para a chegada da família real aqui, né? Para a estadia da família real aqui, não para a chegada, tá? Bom, nesse meio tempo, a Dona Maria I, que era louca, né? Ela acaba morrendo aqui no Brasil. E quando ela morre, aí eu paro de falar nos livros de Dom João, e começo a falar de Dom João VI. Então prestem muita atenção na hora que vocês estiverem lendo um texto, qualquer coisa assim, de repente vocês vão perceber assim, tá falando Dom João, e de repente uma hora para outra vira Dom João VI. Você fala, pô, o que aconteceu que virou Dom João VI de uma hora para outra? É que na verdade ele vai virar Dom João VI porque a mãe dele falece e automaticamente agora ele já não é mais um príncipe, agora ele passa a ser o comandante daquilo tudo, ele passa a ter o Estado na mão dele. Então por isso que a gente vai começar a chamar de Dom João VI, tá? Bom, e o tempo vai passar, então, aí a família real está aqui, a gente tem essa missão francesa aqui também, a Dona Maria Louca morreu aqui, foi enterrada inclusive e tudo mais, né? Aí olha só o que acontece, a gente está em 1818, 1819, vamos chegar em 1820, mas eu quero que vocês pensem mais ou menos em 1818, 1819, o que a gente vai pensar? Eu quero que vocês pensem exatamente como que os portugueses estão se sentindo diante disso tudo, né? Porque assim, vamos pensar uma coisa, vamos deixar uma coisa bem clara. Por que a família real está aqui? A família real está aqui porque a família real fugiu da invasão francesa. Muito bem. Aí a família real ficou aqui por quê? Porque de repente Napoleão poderia invadir o Brasil, poderia invadir Portugal a qualquer momento e poderia matar a família real. Então, por uma questão de proteção da família real, legal, a família real está aqui e tudo mais, belezinha, tudo bem. Aí passa 1808, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em 1815, eu acabei de falar para vocês que Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo. Então, na verdade, não existe mais um perigo napoleônico, não existe mais um perigo de Napoleão invadir Portugal. Então, assim, por que a família real permanece aqui? Por que a família real não volta para Portugal? E esse questionamento é levantado com muita frequência em Portugal, que já estava numa situação que, tipo assim, cara, a gente não aguenta mais. A gente era metrópole, a gente mandava, a gente fazia, acontecia. Todas as normas a gente mandava para o Brasil obedecia, agora eles mandam para a gente. Então, tinha essa impressão de uma inversão daquilo que é colônia e daquilo que é metrópole. E essa visão de inversão do que é metrópole e do que é colônia estava deixando muitos portugueses insatisfeitos, mas muito português está muito irado com isso. Então, estoura o movimento em Portugal, tipo assim, revolucionário, cansado dessa coisa toda, e esse movimento ele estoura na cidade do Porto, por isso que se chama Revolução Liberal do Porto, que eu coloquei aqui para vocês. Esse movimento revolucionário, ele assim, basta. Ou, na verdade, Dom João volta para Portugal e começa a governar Portugal numa monarquia constitucional, numa república, ou a gente vai transformar isso numa república e a gente dane-se com ele. Bom, quando esse movimento começa a acontecer em Portugal, o ministro que estava governando Portugal, que era o ministro inglês nessa época,
um cara chamado Beresford. Deixa eu colocar o nome dele aqui só para vocês se familiarizarem com o nome dele. Esse cara, Beresford, ele falou, cara, estou num processo revolucionário aqui em Portugal, eu já sei, eu vou lá e eu vou avisar Dom João. E o Beresford sai de Portugal e vem para cá para avisar Dom João do que estava acontecendo, né? Só que, claro, a hora que ele sai, já vou falar, a hora que os gatos saem, os ratos fazem a festa. Só que a hora que o Beresford sai de Portugal, aí o movimento revolucionário se intensifica. E ele chega aqui no Brasil e fala assim, Dom João, cara, o negócio não está feio. Se você não voltar para Portugal agora, Portugal vai fazer uma revolução, você vai perder o trono lá. E o Dom João, cara, na hora ele chegou pro filho dele, chamou o Dom Pedro, que era o filho mais velho dele, Dom Pedro, né? E falou assim, Dom Pedro, se favor seu, eu quero que você vá para Portugal e acabe com a revolução que está tendo lá em Portugal. Presta atenção, gente, Portugal, a família real, quando vem para o Brasil, o Dom Pedro tinha uns 9 anos de idade. Então, isso foi o que? 1808. Então, o Dom Pedro tem uns 20 e poucos anos de idade, né? Então, ele chega para o Dom Pedro e fala assim, eu quero que você vá para Portugal e resolva o problema que tem lá. E o Dom Pedro disse, não, pai, eu não vou, eu sou recém-casado e tal, quero ficar aqui, eu não vou a Portugal, se você quiser, você que vai resolver esse negócio. E pela primeira vez na história, o Dom João, ele vai ter que tomar uma decisão, ele que vai ter que decidir se ele vai para Portugal ou não. E ele está numa situação bem complicadinha. Qual é a situação complicada dele? Sabe aquela situação assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Mais ou menos isso, né? E o que é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Se o Dom João vai para Portugal, ele corre muito risco da hora que ele está indo lá de barquinho, Portugal, não sei o quê. No meio do caminho, essa revolução se intensifica lá em Portugal, e Portugal acaba na verdade virando uma república. Então ele chega lá e, cara, ele não vai governar nada, é o risco que ele corre. Na hora que ele está indo, dá problema e o negócio se resolver lá. E o risco maior que ele tem, na verdade, é na hora que ele está indo, os movimentos revolucionários que estavam acontecendo na América Latina entrarem no Brasil. Ah, sim! Nessa época, existiam vários movimentos revolucionários na América Latina, vários países estavam tornando independente. Argentina, Uruguai, Paraguai, não, Uruguai não. Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela, né? Esses países estão fazendo suas independências. E esses países estão ficando independentes, com detalhes, estão virando repúblicas, com presidente e tudo mais. Então, essa ideia de república, ela começa a acontecer em vários territórios aqui. Esses territórios estão fazendo independência e essas ideias de república, obviamente, ela está chegando aqui no Brasil. Então, o Dom Pedro falou, caraca, já pensou, estou indo para Portugal para resolver meu problema lá, e aí, a hora que eu estou indo para lá, esses movimentos revolucionários, eles entram no Brasil, o Brasil fica independente, o Brasil vira uma república, ou seja, eu estou no meio do caminho, eu perdi o Brasil, eu estou no meio do caminho, essa revolução deu certo, eu perdi Portugal, eu vou governar o quê? Nada, né? Então, o Dom João estava muito preocupado exatamente por isso. Por isso que eu falei, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, assim, se ele fica no Brasil, ele perde Portugal. E se ele vai para Portugal, ele corre o sério risco de perder o Brasil por causa desses movimentos revolucionários que estavam acontecendo. Entenderam? Mais ou menos, né? Então, vamos lá. Os países da América Latina já estavam fazendo suas independências. O Brasil é meio retardatário nisso. E aí, estavam fazendo independência, estavam virando república com o presidente. O Brasil era colônia de Portugal. Então, Dom João estava com medo de que essas ideias revolucionárias elas entrassem no Brasil e o Brasil ficasse independente também. Então, ele falou, caraca, eu não posso, o que eu faço? E ele também estava com medo de perder Portugal, porque assim, eu vou para Portugal e, cara, ele podia perder o Brasil. Então, o que ele faz? Ele fala, já sei. Ele chega para o filho dele, Dom Pedro, vem cá, você vai ficar governando o Brasil, porque eu vou para Portugal para resolver esse negócio lá. Mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Se por um certa casa, esse povinho xixelento aqui do Brasil resolver fazer uma independência, esteja à frente, né, se aproxime do movimento, né, seja ali um cara ali participativo do movimento, porque daí o pessoal, é o Pedro, e você vai permanecer no poder. Se você deixar a população ser envolvida com essa ideia de república que está acontecendo aqui na América Latina, o Brasil vai virar uma república e sabe o que você vai ser? Nada. Então nós vamos perder o Brasil. Não, pai, pode ir de boa, que eu fico aqui no Brasil tomando conta para o senhor e para a nossa majestade, e eu fico aqui tomando conta e o senhor vai lá e resolve essa parada lá em Portugal. Então tá bom. Então o Dom João, ele resolve ir para Portugal, tomar a decisão de resolver a Revolução Liberal do Porto, tá? E deixar o filho dele aqui, tá joia? Bom,
quando ele vai para resolver essa Revolução Liberal do Porto, antes, na verdade, ele rouba o Banco do Brasil, ele vai saquear o Banco do Brasil no Rio de Janeiro, vai pegar joias, dinheiro, tudo que tinha, e começa a embarcar isso. Só que a população do Rio de Janeiro sacou o que estava acontecendo roubo ao Banco do Brasil, e a população do Rio de Janeiro começou a sair gritando nas ruas, né? Uma riminha lá, né? Vamos junto, PLG, vamos, viu, buscar o dinheiro. E a galera começou a gritar nas ruas isso, vamos junto, PLG, vamos, viu, buscar o dinheiro. A hora que Dom João percebeu que a população do Rio de Janeiro poderia impedi-lo de roubar o Banco do Brasil, ele chama o Dom Pedro e fala assim: não, perdão, já é isso. Esse povinho aí estão querendo impedir que eu roube o banco. Olha que absurdo o povo brasileiro querer impedir que eu, governante, roube o Banco do Brasil. Isso é um horror. Então vai lá, senta cacete na galera para eu roubar o banco tranquilamente. O Dom Pedro, que vai ser o primeiro cara que vai ficar aqui, vai governar o Brasil, vai ser o primeiro, né, governante do nosso país depois, ele vai chamar a polícia para que a polícia vá até a população, sente porrada na população, para que ele conseguisse roubar o Banco do Brasil, o pai dele, né? Para que o pai dele conseguisse roubar o banco tranquilamente, sem ter interferência de ninguém. Então, na verdade, Dom João, ele rouba o Banco do Brasil, né? Dizem as más línguas, inclusive, que a mulher dele, a Carlota Joaquina, quando ela embarcou, dizem que ela tirou o sapato, bateu o sapato lá de fora e disse: eu não quero levar nem pó dessa terra desgraçada, que ela tinha horror ao Brasil, ela não gostava do Brasil. E aí eles embarcam e vão para Portugal para tentar resolver a Revolução Liberal do Porto. Quando eles chegam lá, vamos dizer assim, que ele conseguiu resolver a Revolução do Porto parcialmente. Ele vai governar, mas ele não vai ser mais um monarca absoluto, ele vai governar uma monarquia constitucional. Então, Dom João, quando ele volta para Portugal, ele resolve o problema lá em Portugal, mas ele não consegue concentrar sozinho o poder nas mãos dele, tá joia? Ele não vai conseguir isso. Bom, só faltou um detalhezinho nessa história toda. Opa, eu não me esqueci não, tá? Não ia deixar passar batido isso não. O que eu não ia deixar passar batido? A Revolução Pernambucana de 1817. Marta, do que você está falando? Então, eu falei das rebeliões emancipacionistas, que são rebeliões que querem separar o Brasil de Portugal, que querem transformar em independente e tudo mais. Eu falei da Conjura Mineira, da Conjura Baiana e da Conjura Carioca. E aí eu falei assim para vocês: olha, tem a Revolução Pernambucana também de 1817, mas eu só vou falar da Revolução Pernambucana de 1817 depois que eu falar da chegada da família real no Brasil, depois que eu falar dessa situação da família real ter chegado no Brasil, que daí o negócio faz mais sentido. Então, antes de finalizar esse retorno de Dom João, que ele volta para Portugal, resolve a Revolução Liberal do Porto e deixa o filho dele aqui para governar o Brasil, eu preciso falar isso aqui, da Revolução Pernambucana de 1817, ou conhecida também como Revolução dos Padres. No caso do pessoal da SPSEX, quem for prestar SPSEX, fica bem de olho nessa questão chamada Revolução dos Padres, ou quem for fazer ESA, que de repente eles podem colocar isso. Eu acho horrível colocar isso, mas vai saber, né? De repente pode até colocar. Mas é a mesma coisa que a Revolução Pernambucana de 1817, tá bom? Revolução dos Padres. Por que vai chamar de Revolução dos Padres? Exatamente porque eu vou ter um número grande de padres que participam desse processo revolucionário. Essa Revolução Pernambucana de 1817, ela é emancipacionista. Ela quer separar o Brasil de Portugal, ela quer independência, ela quer chega, paz e tudo mais. Ela é a última que vai acontecer e ela é importante. Vamos lá primeiro saber o que está acontecendo no Brasil para que essa revolução estoure. E ela vai estourar exatamente num momento muito complicado, porque ela vai estourar no momento que a família real está aqui. Então, o movimento revolucionário que vai acontecer no Nordeste, querendo separar, a princípio, obviamente, o Nordeste, mas o Brasil de Portugal, num contexto de que a família real está aqui. Então, olha só o que está rolando. O primeiro ponto é o seguinte: no século XVIII foi feita a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a retirada do ouro, a extração do ouro naquela região de Minas Gerais, isso faz, na verdade, que ocorra também a transferência econômica do Brasil do Nordeste para a região Sudeste. Ou em alguns lugares vocês podem encontrar Centro-Sul. Por que Centro-Sul? Exatamente porque eles não estão caracterizando Nordeste, Norte, é Centro-Sul, é mais ao Sul. Então, como se eu estivesse falando assim, o Nordeste é o Norte, né? E a região mineradora é centro, mais o centro do Brasil, mas é mais a parte sul, por isso Centro-Sul, tá? Bom, antes de mais nada,
eu tenho essa questão. Ocorreu a transferência da capital, então muito dinheiro que rolava no Nordeste, que rolava na região de Salvador, não rola mais, tá? Então você tem um eixo econômico transferido, isso é um problema. Segunda questão, quando a família real vem para cá, uma boa parte dos empregos públicos vai ser entregue nas mãos dos lusitanos ou parentes lusitanos. Então você vai ter um privilégio aos lusitanos portugueses, você vai ter um privilégio dos portugueses assim, inenarrável. É uma coisa absurda. A maior parte dos cargos públicos que eram criados aqui no Brasil eram todos entregues para portugueses ou filhos de portugueses. Os brasileiros mesmo e as pessoas que, brasileiros, não tinham direito a esses cargos públicos, ou um ou outro que tinha direito. Então você vai ver muito privilégio em cima dessa questão dos portugueses. Bem, quando o negócio está ruim, diz que piora mesmo, né? Quando tem uma coisa ruim, pode esperar que outras coisas ruins vão acontecer, né? Eu já tenho o privilégio dos portugueses que chegaram aqui em 1808. Para piorar a situação, eu tenho uma crise econômica instalada ali no Nordeste, e essa crise econômica ela se dá por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho uma seca. Então, durante anos, eu tive uma seca muito intensa naquela área e a produção agrícola ela caiu assustadoramente. Para piorar a situação, nessa época, 1815, 1816, 17, eu vou ter aí uma questão de que a Inglaterra, que comprava muito algodão do Brasil, até um pouquinho antes, 1815, comprava muito algodão do Brasil, ela vai deixar de comprar algodão do Brasil e vai reatar sua relação econômica com os Estados Unidos. Então, a gente que estava produzindo algodão para abastecer o mercado inglês, a gente perde esse comércio, a gente perde exatamente a Inglaterra, que era a grande compradora do nosso algodão, né? E para piorar mais ainda, um outro grupo que comprava bastante o nosso açúcar do Nordeste era a França. Mas como a gente tinha brigado com a França, né, afinal de contas Napoleão invadiu Portugal, aquela coisa, a gente também para de fazer comércio com a França. Então o Nordeste ele vai estar numa crise econômica séria exatamente por conta dessa crise do algodão, que a Inglaterra passou a comprar algodão nos Estados Unidos, não mais nosso. Eu tenho também uma crise do açúcar, que a França para de comprar o nosso açúcar, e eu tenho uma seca. Então juntou essa desgraceira toda, né, economicamente falando, mais esses privilégios que eu estou falando que os portugueses tinham, e aí estoura um movimento revolucionário naquela região de Pernambuco, querendo separar o Nordeste, Pernambuco, de Portugal, fazer emancipação. Temos muitos líderes, porque esse movimento ele não vai ficar só em Pernambuco, ele vai se expandir, ele vai pegar outras áreas do Nordeste, ele vai pegar Alagoas, ele vai pegar a Paraíba. Então você vai ter esse movimento revolucionário se alastrando ali pelo Nordeste. O objetivo desse movimento era, obviamente, a separação, a emancipação. Eles queriam transformar esse Nordeste numa república, num país independente, republicano. Eles eram a favor de liberdade de imprensa e religião, sendo que você falar de liberdade de religião nessa época é uma coisa assim meio complicada, porque a família real já tinha dado essa liberdade de religião nos tratados de 1810, mas com algumas restrições. Então eles não queriam mais restrição nenhuma em relação a isso, e a extinção dos impostos que rolavam naquela região. Então esse movimento ele é liderado fortemente por militares, por padres e militares, e esse movimento estoura naquela área, mas estoura mesmo, os caras vão para cima e vão falar, vamos fazer isso aqui independente, vamos fazer isso aqui uma república. E daí na hora que esse movimento revolucionário estoura, como a família real está aqui, como Dom João está aqui, rapidamente Dom João manda o exército lá e abafar esse movimento. Então esse movimento ele é abafado muito mais severamente, muito mais assim, fortemente, exatamente porque a família real está aqui. Várias pessoas foram mortas nesse movimento. Eu coloquei alguns líderes, eu coloquei poucos líderes, mas é uma lista enorme de líderes. Teve líder que não foi morto, teve líder que só foi preso. Inclusive teve líder que participou desse movimento aqui, depois vai participar de outro lá na frente que a gente vai falar, tá? Então esse Domingos, José Martins, João Ribeiro e Miguel Joaquim Castro, esses são os líderes que foram mortos, mas tem outros também que foram mortos, a lista é bem grande, tá? E por que você vai ter um abafamento muito mais intenso desse movimento do que, de repente, de outros, né? Por que você teve muito mais mortes e tal? Porque a família real estava aqui e o Dom João achou assim um ultraje, achou um absurdo esse movimento acontecer exatamente no momento que a família real está instalada aqui. Então, esse vai ser o último movimento que nós vamos ter de independência do Brasil, tá? Então eu quero que vocês entendam em que contexto que ele está, o contexto da família real aqui.
né? Então isso é 1817. Aí passa um tempo, Dom João vai voltar para Portugal, vai resolver a Revolução Liberal do Porto lá em Portugal e vai deixar o filho Dom Pedro I aqui no Brasil para governar o Brasil. Então vamos recapitular o que a gente falou hoje. Eu falei, na verdade, desse momento que a família real está aqui, das transformações que aconteceram com a família real aqui, das anexações aos territórios, das devoluções desse território, dessa Revolução Pernambucana de 1817. Falei da Revolução Liberal do Porto, a gente falou aí da Revolução Liberal do Porto, e falei agora da volta da família real para Portugal, deixando o filho Dom Pedro I aqui no Brasil. Quando eu falo que eles voltam para Portugal em 1820, a gente tem que tomar um cuidadinho, você não pode achar que as 15 mil pessoas que vieram com a família real, elas vão voltar as 15 mil pessoas para Portugal. Não. Muita gente vai ficar aqui, mas uma parcela boa, uma parcela interessante vai voltar para Portugal. O movimento revolucionário vai ser resolvido lá, só que o Dom João vai ser um rei constitucional, vai ser uma monarquia constitucional, e o Dom Pedro vai ficar aqui. Muito bem. E quando o Dom Pedro está aqui? O que o Dom Pedro, vamos agora dar uma passadinha de traço aqui, e o Dom Pedro aqui, né? Como que está o Dom Pedro aqui no Brasil? O Dom Pedro, nesse momento, ele vai se envolver com dois grupos aqui no Brasil. Ele vai se envolver com a aristocracia rural, que é a elite brasileira, a elite latifundiária aqui do Brasil, e vai se envolver também com o grupo da maçonaria. A maçonaria é uma instituição que vai chegar no Brasil, uma instituição medieval, né? Mas ela vai chegar no Brasil junto com a família real. E nessa época, muitas pessoas que moravam no Brasil, muitas que vieram junto com a família real, muitos homens são maçons, né, que vieram para cá, e o Dom Pedro sempre saía, sempre estava muito próximo aos maçons. Aí, mas Marta, por que você está falando disso? Eu estou falando porque a maçonaria, ela vai ser uma instituição que ela vai estar muito presente, tanto na independência do Brasil, quanto na proclamação da República. Ela é uma instituição que não é religião, né? E essa instituição, ela vai estar presente nesses momentos históricos. Uma outra coisa importante para falar com vocês é que uma das bases da maçonaria é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A gente aprende depois que vários iluministas e vários revolucionários da Revolução Francesa eram maçons, não esquecendo que é uma instituição medieval, não é uma instituição da Idade Moderna, nem da Idade Contemporânea, não. Mas essa instituição, ela vem para o Brasil, esse grupo vem para o Brasil. Muitas pessoas que moravam aqui acabam, na verdade, se tornando maçons, e eles prezam muito pela liberdade. Então eram pessoas que, quando iam conversar com Dom Pedro, e Dom Pedro está nessa fase aí dos 20 e poucos anos de idade, eles começavam a mostrar para Dom Pedro o quanto era importante a liberdade, o quanto era importante a liberdade política, a liberdade econômica de um país, a liberdade religiosa. E Dom Pedro, então, ele está no meio social, aqui liderado pela maçonaria, que é um meio que, na verdade, fala muito dessa questão da liberdade, fala muito dessa questão da independência, prega muito a questão da possibilidade do Brasil ficar independente de Portugal. Então, Dom Pedro, vamos dizer assim, ele está no meio em que a bandeira é a liberdade, a bandeira é a independência, e o pai dele foi embora. Então, é óbvio que o meio que ele frequenta, como é um meio que fala de liberdade, como um meio que vai fazer independência, ele vai ter, ele vai pensar e vai ter possibilidade maior de ideias para fazer esse país independente. Ele vai ter essa possibilidade de pensar esse país independente. Então, mas isso tudo por quê? Porque ele é envolvido por esses grupos que pensam nessa independência. Próxima aula, a gente vai falar exatamente desse processo de independência, como é que Dom Pedro vai fazer a independência do Brasil, e aí a gente vai falar sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado é uma confusão, uma porradaria danada. Dom Pedro governa 9 anos, foram 9 anos de confusão, primeiro reinado, tá? Então a próxima aula é um pouquinho mais extensa, porque é uma aula que a gente vai falar todinho do primeiro reinado e de como que Dom Pedro vai fazer a independência, de como que foi esse processo, tá bom? Beijo, boa semana para vocês.